Boa noite. Boa noite. Moradores de Paraisópolis protestam por falta de fornecimento de energia elétrica. Ministro da Fazenda volta a falar de alta nos impostos. Mas descartou sacos de maldades. Justiça Paulista suspende sobretaxa da água proposta por Alckmin. França e Israel enterram vítimas dos ataques terroristas em Paris. Na Alemanha, Angela Merkel participa de ato contra a islamofobia. Moradores da região de Paraisópolis, na zona sul de São Paulo, fizeram um protesto hoje à tarde contra a falta de luz e de água no bairro. Um policial ficou ferido. Hoje, até às 7 horas da noite, 400 mil consumidores de um total de 800 mil continuavam sem luz por causa do temporal que atingiu São Paulo ontem, segundo a Eletropaulo. O protesto começou por volta das 4 da tarde desta terça-feira. Cerca de 80 moradores da comunidade de Paraisópolis, na Zona Sul, atearam fogo em madeiras e pneus. O grupo chegou a bloquear as avenidas Perimetral e Hebe Camargo. A polícia foi chamada e houve confusão. A Força Tática usou bombas de efeito moral para dispersar os manifestantes que reclamavam da falta de energia elétrica havia 72 horas. Sem luz, as 2 unidades básicas de saúde da região cancelaram todos os atendimentos. O clima ficou tenso e houve correria. Durante o protesto, houve confronto e os manifestantes jogaram pedras nos policiais. Um deles acabou ferido com uma fratura exposta na perna, foi levado ao hospital Albert Einstein, aqui na região, e passa bem. No início da noite, aqui em Paraisópolis, a energia elétrica voltou, depois de quase 3 dias sem luz. Depois da confusão em Paraisópolis, parte da comunidade reclamou de excessos por parte da polícia, que não teria usado apenas bala de borracha para conter o protesto, como ocorre normalmente. Este morador mostrou o projétil que teria sobrado dentro do carro dele após a ação da PM. A bala entrou na porta do porta-mala, atravessou os 2 bancos, na altura do banco do motorista, arrebentou o meu painel e os policiais falaram para eu procurar o que não foram, falou que foi, primeiro eles falaram que foi pedra, aí depois que eu mostrei, não, então foi a comunidade que jogou a bala dentro do carro, como se o carro estava trancado. E os temporais continuam provocando transtornos para a população. Em Osasco, a falta de limpeza de córregos e bocas de lobo impedem o escoamento da água. E aqui na capital, áreas já conhecidas como pontos de alagamentos continuam sendo tomadas pelas enchentes. Bairro da Pompeia, zona oeste de São Paulo. A prefeitura sabe que aqui é uma área de alagamentos. Na lateral do Sesc Pompeia, a empresa também instalou uma placa para alertar as pessoas. Wagner mora na região há mais de 10 anos. Em 2011, numa reportagem do Jornal da Gazeta, o publicitário mostrou fotos de uma das piores enchentes na região. A porta da sala foi arrancada pela força das águas. Na época, essas comportas já existiam, mas não foram suficientes. De lá para cá, quase nada mudou e o que mudou foi para pior. Antes demorava 1, 2 horas para começar a encher. Hoje, em prazo de 10, 15 minutos, está enchendo e para esvaziar demora de 1 a 2 horas. E antes, em prazo de 40 minutos, estava vazia já a rua. Aqui em Osasco, na Grande São Paulo, moradores do bairro Rochedale sofrem com as enchentes a cada chuva forte. Há mais de 10 anos, este piscinão foi construído justamente para amenizar os impactos das enchentes. Mas isso não acontece e agora o bairro é conhecido como Roche d'Água. Terezinha, de 51 anos, precisou mudar a estrutura da própria casa para conter a água das enchentes. Na semana passada, a situação ficou crítica por aqui. Essas fotos mostram como ficou a casa durante o temporal. A água invadiu a residência e agora Terezinha só lamenta os prejuízos. Me conta isso. Minha cama, meu guarda-roupa, perdeu tudo. O piscinão está com tanto mato e entulho que é impossível escoar toda a água dos últimos temporais sem causar enchentes na região. Pelas ruas do bairro é fácil encontrar sujeira acumulada, córregos tomados pelo mato e bocas de lobo entupidas. A população diz que os serviços de limpeza desses locais não são realizados em Osasco há anos. E as famílias estão aí, como vocês veem, perdendo tudo por falta de manutenção do piscinão e também
das bocas de lobo, que as bocas de lobo também há 12 anos não são limpas. Então as águas correm no Rochedale, correm para o meio das ruas, não cabendo nas ruas, entra nas casas. Em nota, a Prefeitura de São Paulo informa que está realizando obras nos córregos Sumaré e Água Preta, que abrangem parte dos bairros da Água Branca, Perdizes, Pompeia e Barra Funda. Novas galerias de captação de águas pluviais estão sendo construídas para aumentar a vazão dos cursos d'água. Ainda segundo a Prefeitura, as obras devem ser entregues até novembro. Em nota, a Prefeitura de Osasco informa que irá realizar obras de urbanização, drenagem e mobilidade no Jardim Rochedale. Estão previstas a canalização do braço morto do Rio Tietê, a construção de 1.500 moradias para a remoção das famílias que residem no local. As obras deverão ser iniciadas em fevereiro. Justiça Paulista suspende sobretaxa da água proposta pelo governador Geraldo Alckmin para quem aumentasse o consumo de água em São Paulo. Na decisão, a juíza Simone Viegas de Moraes Leme, da 8ª Vara da Fazenda Pública, a suspensão ocorre enquanto não seja cumprida os termos da lei federal que exige que para a adoção da sobretaxa seja instituído o racionamento. Procurada, a Sabesp não comentou a liminar. O governo do estado declarou que irá recorrer da decisão. No Jabaquara, uma cratera que se formou na região aumentou depois da chuva dos últimos dias e agora ameaça várias casas. Ao todo, 5 imóveis já foram interditados. O buraco começou a se formar na calçada da Rua Rainha Vitória Eugênia há 15 dias. Era bem pequeno e foi provocado por um vazamento na rede de esgoto. Com as chuvas, o terreno foi cedendo e o buraco aumentando de tamanho. Até que nesta segunda-feira, a enxurrada abriu uma cratera de quase 10 metros de profundidade que vai de uma calçada a outra. As casas que ficam na beira do buraco correm o risco de desabar. 3 delas foram interditadas pela Defesa Civil. E os moradores dessas casas, que são de uma mesma família, se mudaram para uma 4ª casa, que também foi interditada, só que parcialmente, e também fica, olha só, pertinho do buraco, que é essa casa aí. E agora está todo mundo com muito medo. É só o céu escurecer. Eu não sei o que pode acontecer. Sinceramente, eu não sei. Porque como caiu ali, eu não sei o que pode acontecer mais para frente. A sua casa fica bem na beira do buraco? Fica, porque a minha calçada já está interditada. E como os meteorologistas já previam, os temporais que atingiram a cidade de São Paulo não chegaram aos reservatórios do Cantareira. Com isso, o sistema Cantareira chega à 8ª queda do nível de suas águas só neste ano. O volume baixou de 6,5% para 6,4%. Já o nível dos reservatórios do Alto Tietê permaneceu o mesmo. O sistema está operando com 11,3% da sua capacidade total desde ontem. O Guarapiranga foi o único que recebeu quantidade significativa de água do temporal de ontem e seu volume subiu de 39,2% para 39,8%. As chuvas até trazem um refresco para a madrugada, mas segundo os meteorologistas, a temperatura deve subir ainda mais amanhã. Várias cidades paulistas, incluindo aqui a capital, podem registrar recordes de calor. Vamos à previsão para amanhã com Mariana Armentano. A chuva refresca um pouco à noite, mas durante o dia as temperaturas ficam altíssimas em todo o estado. Para amanhã, continua mantida a mesma previsão dos últimos dias. Muito calor, sol, céu azul, aumento de nuvens no período da tarde e aquelas típicas pancadas de chuva de verão que podem ser fortes, porém rápidas e isoladas. Vamos ver as temperaturas? A máxima amanhã chega aos 36 graus em Votuporanga, 36 também em Presidente Prudente, 37 em Presidente Bernardes, 35 graus na cidade de Ribeirão Preto e Araraquara e aqui na faixa leste faz calor de 36 graus em São José dos Campos e de 37 nas cidades litorâneas. Para a Grande São Paulo, a quarta-feira pode registrar um novo recorde de temperatura. A capital amanhece com mínima de 21 graus, mas à tarde a temperatura dispara e pode chegar aos 35.
Na quinta-feira, a máxima em torno dos 33 graus. E na sexta, a máxima prevista de 32, ainda com chuvas isoladas a partir da tarde. No Rio de Janeiro, acidentes com ônibus do BRT deixam mais de 150 feridos. Os dois acidentes aconteceram pela manhã na zona oeste do Rio. Na primeira colisão entre dois ônibus articulados, 30 pessoas ficaram feridas, segundo o Corpo de Bombeiros. De acordo com a concessionária BRT, 30 minutos depois, houve uma nova colisão, envolvendo outros dois coletivos. O segundo acidente foi mais grave e deixou cerca de 120 vítimas, que foram levadas para hospitais da região. O consórcio BRT informou que aguarda a conclusão da perícia que determinará as causas dos acidentes. Presidente Dilma Rousseff sanciona a lei que aumenta a remuneração dos ministros do STF e do Procurador-Geral da República para R$ 33.763. O novo subsídio tem impacto nas contas públicas e efeito cascata, já que, pela Constituição, esse é o valor do teto dos salários do âmbito do funcionalismo público federal. O aumento de 14,6% já está valendo desde o dia 1º de janeiro. A proposta foi aprovada pela Câmara e pelo Senado antes do recesso do Legislativo em dezembro e foi a sanção da presidente Dilma Rousseff. Em dezembro, os parlamentares também votaram a elevação de seus salários para R$ 33.800. No caso da presidente Dilma Rousseff e de seu vice, Michel Temer, e dos ministros de Estado, o reajuste foi menor a pedido do próprio governo, elevando os salários para R$ 30.900. Em Brasília, em um café da manhã com jornalistas, o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, admitiu ajustes em impostos, mas descartou o saco de maldades. A gente não tem nenhum objetivo de fazer saco de maldade, nem corte, nada disso. A gente vai ter que tomar algumas medidas, eu acho que está bastante claro. Prioridade é importante. A gente, eventualmente, vai fazer alguns ajustes na área tributária. Qualquer movimento que a gente venha fazer vão ser movimentos, como eu falei, compatíveis com o nosso objetivo de aumentar a poupança e também facilitar decisões das famílias, coisas absolutamente previsíveis no momento que você tem que orientar a economia. E após as declarações do ministro da Fazenda, Joaquim Levy, o dólar fechou em baixa nesta terça-feira. A moeda norte-americana recuou 1,17%, cotada a R$ 2,63 na venda. O preço do barril do petróleo no mercado internacional continua em queda e hoje despencou ainda mais. Nos Estados Unidos, fechou o dia cotado em $45. É a menor cotação em 6 anos. As perdas acumuladas desde junho do ano passado passam de 60%, pressionados principalmente pelo aumento de produção, em especial nas áreas de xisto dos Estados Unidos, além de uma demanda menor que a esperada na Europa e na Ásia. E o Conselho de Administração da Petrobras escolheu hoje o titular da nova diretoria de Governança, Risco e Conformidade. O escolhido foi o engenheiro João Adalberto Elec Júnior, de 56 anos. Ele terá mandato de 3 anos. A nova diretoria foi criada em novembro e terá como atribuição prevenir o risco de fraudes em contratos, além de observar o atendimento das leis e regras internas da Petrobras em todos os seus negócios. O novo diretor, o 8º integrante da diretoria executiva da Petrobras, vai integrar o comitê especial criado para acompanhar as investigações internas feitas pelos escritórios contratados pela estatal depois das revelações sobre o esquema de corrupção na empresa. Mudanças no governo do petista Fernando Haddad em São Paulo. O deputado federal Gabriel Chalita, do PMDB, é o novo secretário municipal da Educação. A nomeação de Chalita saiu no Diário Oficial do município desta terça-feira. Ontem, César Calegari apresentou ao prefeito Fernando Haddad o pedido de exoneração do cargo. Segundo a assessoria de Calegari, o secretário queria deixar o prefeito inteiramente à vontade para promover as mudanças político-administrativas. Na semana passada, especulações sobre um possível convite de Haddad para que Chalita assumisse a pasta da Educação
Educação surgiram como parte de uma estratégia visando as eleições municipais de 2016. Ex-secretário estadual de Educação na gestão Alckmin, Chalita foi adversário de Haddad nas eleições de 2012, porém apoiou o petista no segundo turno contra José Serra. A auditoria da Controladoria Geral da União apontou falhas nas ações do Ministério da Cultura durante a gestão da petista Marta Suplicy no governo Dilma Rousseff. Segundo o jornal Folha de São Paulo, Marta não teria efetuado corretamente a fiscalização de convênios. De acordo com a CGU, quase metade das recomendações feitas pelo órgão não foram implementadas. A ex-ministra não quis se manifestar sobre a notícia. Em entrevista ao jornal Estado de São Paulo, ela acusou o atual ministro Juca Ferreira de irregularidades durante a sua gestão na pasta ainda do governo Lula. E agora vamos ao comentário de política com José Neumann Pinto. Quem esperava que o saco de decepções do Natal ia se resumir ao Ministério, se enganou redondamente. O presidente da República começou esta semana faltando a grande marcha em Paris, mandando o embaixador representar e deixando o Brasil de fora deste grande momento internacional. A dimensão pequenina do Dilma II se refletiu nessa decisão. Obama deu a mesma mancada, mas já pediu desculpa, né? Agora, pior do que isso foi a posse do Juca Ferreira no Ministério da Cultura. Vamos primeiro combinar que o Ministério da Cultura é um ministériozinho furreca, né? Agora, a posse do Juca Ferreira, prestigiada pela alta cúpula do PT para tentar desmoralizar Marta Suplicy, foi o maior festival de lavação de roupa suja que eu já vi na minha vida bastante longa de repórter político. Olha, o Juca Ferreira falou que levou bolsada da Louis Vuitton, Marta acusou o seu antecessor no Ministério de irregularidades. Foi uma baixaria de dar gosto. Mas não era em questão a disputa desse ministériozinho, não, é coisa mais gorda. É a Prefeitura de São Paulo, daqui a 2 anos, que também levou o nosso Fernando Haddad a nomear o Chalita para o lugar do único secretário competente que ele tinha, que era o César Calegari, né? Ou seja, essa turma já está disputando uma eleição que só vai ser realizada daqui a 2 anos. Enquanto isso, a cidade é esse despautério, é esse caos debaixo de chuva e o prefeito fica o fim de semana em casa, dá aulas na USP, deixando que o cidadão fique inteiramente entregue à matroca, né? É isso aí. Ele foi eleito, vai ter que cumprir o mandato até o fim e a disputa pela sua sucessão já começou com esse festival de lavadeiras que houve em plena esplanada dos ministérios. É muita pequenez para um governo e um partido sós, você não acha? Pois então, eu estarei aqui de volta quinta-feira, direto ao assunto. Inter. A dificuldade para conseguir medicamentos que não estão na relação governamental tem motivado pacientes a entrarem com ações na justiça. Em 2 anos, o Juizado Especial da Fazenda Pública do Estado de São Paulo recebeu mais de 2.000 pedidos de remédios. José Augusto precisou de um remédio para tratamento de câncer de próstata. O medicamento custava R$11 mil e não era oferecido pelo SUS. Ele acionou um advogado e entrou com uma ação na justiça. Em 2 semanas, o juiz deu o parecer favorável e ele retirou o medicamento de graça. Eu tive sorte de ter uma pessoa que me falasse, olha, vai procurar tal escritório, que eles são especialistas nisso. A gente for para o interior do Brasil, ao nosso, a gente, com certeza, a gente vai se deparar com situações em que as pessoas não têm conhecimento, primeiro do direito, segundo de como atuar, como fazer. De acordo com o levantamento mais recente da Justiça Paulista, só na capital foram 2.011 ações judiciais referentes a medicamentos em 2013. No ano anterior, foram 1.514, um crescimento de 32%.
Em 2012, o Tribunal de Justiça de São Paulo e a Secretaria Estadual da Saúde fizeram uma parceria para tentar reduzir o número de processos. Através do Juizado Especial da Fazenda Pública, foi criada uma triagem que passou a definir as prioridades do atendimento aos pacientes. A ação pode ser protocolada apenas na capital paulista. Não é necessária a participação de um advogado. O paciente precisa apresentar todos os documentos referentes ao tratamento, como laudos e receitas. Em 30 dias, ele terá uma resposta. O juiz Leandro Galuzzi explica que todas as ações têm crescido. O problema maior que a gente enfrenta é que existem muitos remédios. Hoje a indústria farmacêutica ela trabalha de uma maneira muito veloz. E muitos remédios sequer ainda estão registrados no Brasil, na Anvisa. É um problema que nós enfrentamos porque as pessoas ficam sabendo de um remédio, às vezes experimental ainda, para a doença dela, só que também não sabem se já está comercializado, se já pode ser testado, se os efeitos colaterais já são previstos e conhecidos, e buscam também o judiciário, porque evidentemente quem está doente quer a solução do seu problema imediatamente. Mas numa visão otimista, eu acho que a gente está progredindo. Já foi pior ontem do que está sendo hoje. A seguir, a França e Israel enterram as vítimas dos ataques terroristas em Paris. Na Alemanha, a chanceler Angela Merkel participa de ato contra a islamofobia. Para você que mais do que um bom profissional quer ser um especialista, que mais do que aprendizagem busca gestão do conhecimento, que quer continuar ampliando sua capacidade crítica e reflexiva. Faça pós-graduação em comunicação na Faculdade Casper Libero. São 4 especializações. Você escolhe as disciplinas que quer estudar e administra a duração do curso. Faculdade Casper Libero. Inscrições abertas para pós-graduação. Para evitar que acidentes ocorram, os condutores de embarcações devem estar habilitados pela Autoridade Marítima Brasileira e não podem ingerir bebidas alcoólicas. Quem não cumpre as normas de segurança da navegação pode causar graves acidentes. O Todo Seu de hoje recebe a cantora Alessandra Maestrini para um musical imperdível. E tem mais, o programa tá bem família, olha só. Vamos saber mais sobre educação familiar com o psiquiatra Samitiba e conferir um musical com a família Lima. Todo Seu, hoje, 10h30 da noite. Equipe da revista Charlie Hebdo revela a capa da edição especial que sai amanhã. Enquanto isto, a França e Israel enterram as vítimas do terror em Paris. Os 4 judeus franceses mortos na mercearia de Paris foram enterrados em Jerusalém. Eles receberam funeral de Estado com a presença do presidente Reuven Rivlin e do premier Benjamin Netanyahu, ministros e deputados. Em Paris, uma cerimônia na Secretaria da Segurança Pública prestou homenagem aos 3 policiais mortos nos atentados da semana passada. Os agentes, uma mulher e 2 homens, receberam como homenagem póstuma a Medalha da Legião de Honra, a mais alta condecoração da República Francesa, e o título da Ordem da Nação pelos serviços prestados ao país. O presidente François Hollande destacou novas ameaças terroristas, dentro e fora das fronteiras do país. A Al-Qaeda no Magrebe Islâmico do norte da África usou websites jihadistas para ameaçar a França de novos ataques. Reino Unido, Alemanha, Espanha e Bélgica anunciaram que preparam medidas fulminantes para combater a ameaça jihadista. As medidas podem incluir restrições a liberdades, como violação das comunicações. A equipe da revista Charlie Hebdo trabalha numa sala do jornal Libération. A capa da edição de amanhã, a chamada Edição dos Sobreviventes, traz uma caricatura do profeta
profeta Maomé segurando um cartaz com a frase "Eu sou Charlie". No desenho assinado pelo chargista Luz, Maomé está chorando. A legenda diz "Tudo é perdoado". A imagem de Maomé já causa novas polêmicas entre os muçulmanos, porque a religião proíbe qualquer retrato do profeta. E um novo vídeo divulgado hoje mostra os 2 irmãos terroristas que atacaram a revista Charlie Hebdo em meio ao tiroteio com a polícia. O vídeo amador mostra os irmãos Kouachi logo depois do massacre na revista. Eles gritam: "Nós vingamos o profeta Maomé e Al-Qaeda e Iêmen". Os 2 recarregam as armas automáticas, entram no carro e dirigem pela rua estreita. C'est ça la France. Allez, c'est le football. L'odeur, elle est pas. Il y en a qui sauvaillent pas, ouais. Mas o caminho é bloqueado por um carro de polícia. Os 2 terroristas saem do carro e começam a atirar. C'est football, c'est football. Non, c'est pas football. A viatura policial sai de marcha ré. Os terroristas entram novamente no carro e seguem pela rua na direção da polícia. Um deles continua atirando pela janela. A viatura policial fica parada. O carro foi atingido por várias balas, mas nenhum policial se feriu. Os terroristas entram à esquerda e desaparecem da vista da câmera. Em Berlim, na Alemanha, cerca de 10 mil pessoas fizeram manifestação contra a islamofobia. A chanceler Angela Merkel e o presidente da Alemanha, Joachim Gauck, estiveram na manifestação que foi convocada por comunidades muçulmanas. O governo alemão tenta combater o crescimento do movimento anti-islâmico no país, após os atentados terroristas que aconteceram na semana passada em Paris. Nos últimos dias, protestos contra a islamização da Europa, promovidos pelo movimento Patriotas Europeus, aconteceram em várias cidades alemãs. Cerca de 4 milhões de muçulmanos, a maioria de origem turca, vivem no país. Papa Francisco chegou hoje ao Sri Lanka na primeira etapa de sua viagem à Ásia. 40 elefantes foram colocados na estrada por onde passou o Papa Móvel. Francisco foi recebido pelo novo presidente, que assumiu o cargo há apenas 4 dias. Em seu primeiro discurso no país, Francisco pediu respeito aos direitos humanos e disse esperar que o Sri Lanka conquiste a reconciliação em temas étnicos e religiosos. O país viveu 37 anos de conflitos entre o exército e a guerrilha tamil, que foi derrotada em 2009. O Sri Lanka tem maioria budista. Apenas 7% da população é cristã. Depois de 2 dias no Sri Lanka, o Papa viaja para a Indonésia. A edição das 10 do Jornal da Gazeta termina aqui. Boa noite. Fique agora com o Rony Von no Todo Seu. Uma ótima noite para você e até amanhã. Logo mais às 11h30 da noite, o publicitário Washington Oliveto é o convidado de Inspiradores. Assista agora Todo Seu.